Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Natan e hoje vamos falar sobre as funções da administração. As funções da administração são planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as 4 funções clássicas da administração. A ideia de planejamento é a ideia de organizar. Né? Antes da ideia de planejar, vem a ideia de elaboração de planos. Então, temos aí definição de objetivos futuros, elaboração de planos e tomada de decisão. O administrador, quando ele está utilizando, né, ele está fazendo uso da função de planejar, ele está definindo as metas, ele está definindo a missão institucional da empresa, né, da organização. Ele está criando e tomando decisões, projetando e visando a empresa, né, para o futuro. Ele está lidando com o futuro, ele está planejando, né, como ele pensa essa empresa, né, em níveis estratégicos, em nível tático, né, em nível gerencial. Ele tem que desenvolver planos de ação, ele tem que pensar a empresa, né? Como a empresa vai se importar, né? Quais são as metas, qual a missão institucional da empresa, né? Que é o porquê a empresa existe, né? E para que a organização existe. A ideia de planejamento, ela traz para a gente pensar em etapas, né? Pensar cada setor da empresa. A organização como um todo, ela vai ser tão melhor quanto melhor for o seu planejamento, pois a empresa precisa atingir a sua missão institucional. Para tanto, ela precisa desenvolver esse planejamento. É uma ideia do pensamento que vão se desenvolver em planos, né? Planos de ação, e depois disso é que a gente vai aplicar isso dentro da empresa. Uma segunda etapa do pensamento do administrador traz para a gente, né, a ideia de organização, atribuição de cargos e tarefas, agrupamento de tarefas, equipes e departamentalização, né, estabelecer autoridade, né. Quando eu penso em termos de planos, né, eu fiz o meu planejamento estratégico, fiz o meu planejamento de longo prazo, né, pensei como a organização deve funcionar, qual é o produto que ela deve entregar lá na ponta, né? Preciso organizar pessoas, preciso organizar a estrutura dessa empresa para desenvolver essas atividades. Eu preciso organizar quem vai fazer o quê, né? Quem responde a quem, quais departamentos, se haverá uma linha de produção, se haverá uma equipe de telefonia, enfim, eu preciso organizar essa empresa e pensar, né? Para eu dirigir os meus objetivos, para eu desenvolver a minha missão, né? Como eu vou organizar essa estrutura. Aqui é importante diferenciar a utilização do termo organização em 2 sentidos diferentes, né? Eu posso me referir à organização enquanto instituição em sua totalidade, né? E em especial quando eu estou pensando a função da administração, eu posso pensar a ideia de organização como sendo um aspecto do administrador de organizar os meios e de organizar as pessoas para atingir os fins. Então, são 2 sentidos diferentes que você precisa ficar atento. Por quê? Vocês precisam diferenciar quando eu estou falando de organização, função do administrador, e quando eu estou falando na organização como um todo, né? Como instituição. A próxima função do administrador é a função de dirigir, né? Colocar em prática o planejamento, motivação de equipes,
foco nos objetivos organizacionais, influenciar e orientar atividades. Qual é a ideia dessa função? A ideia é de que no momento do planejamento e no momento da organização, nós estávamos apenas pensando a empresa. Primeiro, desenvolvemos qual eram os objetivos, né? Depois pensei como vou atingir esses objetivos, né? Organizando meios e pessoas. Agora, no momento de dirigir, eu preciso motivar essas pessoas, né? Eu preciso colocar em prática o planejamento, né? Eu preciso executar essa atividade de direção, né? Eu preciso influenciar e orientar as atividades, né? Foco nos objetivos e nos resultados, né? As organizações, de maneira geral, precisam de líder, né? Liderando as funções, né? Liderando a equipe, o time, para atingir os objetivos, para atingir os resultados. E essa é a função dirigir do administrador. O administrador, de maneira geral, ele precisa compreender a importância dessas 4 funções administrativas para desenvolver a sua atividade. Há administradores que são melhores planejando, há administradores que são melhores organizando, dirigindo, controlando, mas as funções básicas da administração são essas. Na nossa apostila, na página 87, no item 16.2, habilidades necessárias ao administrador, você terá mais informações sobre cada uma dessas etapas. Por fim, nós temos o controle, né? Acompanhamento, monitoramento e avaliação de desempenho organizacional em função dos objetivos institucionais, correções e adequações na prática para assegurar a consecução da missão institucional, formulação e utilização de indicadores de desempenho. Como funciona a parte de controle? O administrador ele precisa ter consciência do que está se passando dentro da organização. Ele planeja os fins, ele organiza meio e pessoas, ele lidera essas pessoas. Porém, ele precisa pensar como ele vai controlar para saber se os fins estão sendo atingidos, né? Ele precisa desenvolver os índices de desempenho, os indicadores de desempenho, para saber se a organização está atingindo a sua finalidade. Se houve, né, a necessidade de fazer alguma modificação na estrutura administrativa, se houver alguma necessidade de fazer alguma adaptação nos planos, utilizando a função de controle, ele vai pensar o que deve ser alterado para conseguir atingir os fins. Essa é a ideia. As 4 funções básicas da administração, cada uma delas podem ser desenvolvidas, cada uma delas tem mais informações, mas em geral essas são as características básicas que o administrador deve possuir e desenvolver para ter sucesso na sua atividade profissional. Na utilização e para o desenvolvimento da sua atividade no dia a dia, o administrador ele precisa ter consciência de tudo, nos mínimos detalhes, e para isso existem algumas ferramentas, né, que o auxiliam. Uma delas é a estrutura organizacional, que é representada por um gráfico chamado de organograma. O que é o organograma? Nós temos aqui um organograma, né? E nesse organograma nós temos a estrutura da empresa. Esse aqui é um organograma exemplificativo. E o que ele representa aqui? Nós temos as linhas em que nós temos as hierarquias e as linhas de comando. Então nós temos essa empresa em particular, essa organização, tem um presidente,
está dividido em diretorias, e aqui você tem cada uma das funções, cada uma das pessoas que estão compondo nesta organização. No momento da organização, a função administrativa, esse gestor ele vai desenhar a estrutura da empresa, estabelecendo a hierarquia, né, as hierarquias, estabelecendo quem vai executar o quê. Né, a utilização do organograma serve para nos mostrar como funciona a empresa. E assim nós temos resposta como quem se reporta a quem tem poder de gerência, quem tem poder de direção, quem tem poder operacional e quem deve desenvolver as atividades. Então, essa ferramenta do organograma, ela não é difícil. E você pode perceber que é muito fácil desenhar a estrutura da empresa dessa maneira. Né? Agora temos a definição de fluxograma. Bom, então o que é fluxograma? É uma ferramenta desenvolvida para desenhar o fluxo de processos por meio de formas e pequenos detalhes. Trata-se de uma representação visual do processo e permite identificar nele possíveis pontos nos quais podem ocorrer problemas. Qual a ideia do fluxograma? Nós temos pessoas organizadas. Nós temos uma estrutura organizacional que é a composição da instituição. No entanto, qual é o produto da organização? O que ela oferece para a sociedade como produto? Esse produto pode ser efetivamente um produto material, pode ser um serviço. E como que isso vai ser desenvolvido dentro dessa organização? Isso geralmente é criado por meio de processos. Você cria o processo. Esse processo é como você vai desenvolver as tarefas que você vai desenvolver, né? E quais são as pessoas envolvidas, né? Quais são as etapas envolvidas? E o desenho do processo em que você tem o começo e o fim. Você faz por meio do fluxograma, né? Você consegue observar aqui que tem o começo e tem o fim. Quais são as aqui também, né, que são essas setas, essas arredondadas, né, identificam para a gente o início e o fim da atividade. Os quadrados nos mostram o que está sendo desempenhado de uma atividade. E o quadrado chamado documento, nesta imagem aqui, no slide, que está um pouco diferente, ele nos mostra um documento que é produzido. Eventualmente, também você pode ter aqui um losango, e nesse losango você tem situações em que pode acontecer uma ou outra situação e você pode desenvolver esse fluxograma dando soluções diferentes. E as setas vão indicando para a gente o procedimento que vai acontecendo no caminho do processo onde se vai chegar. E com isso nós temos essas funções básicas da administração. A administração tem 4 funções e nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam para desenhar tanto a estrutura organizacional da organização e os processos que são desenvolvidos dentro daquela organização. Então essa foi a nossa aula 3 e eu espero que você tenha bons estudos. Obrigado e até a próxima aula.